Bom dia, igreja, bom dia àqueles que nos acompanham aí na transmissão. Obrigado, pastor, pelas palavras. E o pastor me chama de tantas coisas, né? Me chama de Chiru, me chama de Chester, já me chamou muitas vezes de narigudo, de magro, seco. Mas uma das coisas que eu mais admiro e me alegro é quando o senhor me chama de amigo. E há 20 anos, né, eu conheço o pastor aí nessa jornada da vida e tenho a honra, né, de ser pastoreado por vocês, pelo senhor, pela pastora, pela família de vocês, porque realmente Deus, né, fez um milagre na minha vida. E antes mesmo de eu conhecer a Jesus, o pastor já me dizia: Chiru, tu precisa de Jesus, cara. Tu é um cara fenomenal, mas tu precisa de Jesus, porque senão tu é um nada. E eu entendi, compreendi isso e graças a Deus eu conheci Jesus e a minha vida mudou. Bom, como o pastor disse, eu não vim aqui nessa manhã pregar somente, mas eu vim dar um testemunho, né? Um testemunho de vitória, um testemunho de um milagre, né? E não somente vários milagres. E nós como igreja, pastor, eu vejo muitas vezes a gente contemplando, né, igrejas midiáticas, igrejas que a gente vê nas redes sociais com milhares e centenas de seguidores, né, e a gente acaba contemplando os milagres que lá acontecem. E glória a Deus por isso, porque lá acontece. Mas a gente acaba esquecendo de contemplar os milagres que estão aqui na nossa casa, os milagres que estão aqui na nossa igreja, né? Pessoas que hoje estão sentadas aqui já são um milagre. A gente pode olhar para essas pessoas, para o passado, para a bagagem, as dores que elas carregam, e elas poderiam estar no mundo perdidas, mas elas estão aqui. Isso já é um milagre. Nós termos acordado hoje pela manhã e estarmos aqui já é um milagre, e Deus deve ser louvado por isso. Amém? Então eu queria, antes de nada, pedir para que vocês abram, né, a Bíblia de vocês. Eu vou ler agora aqui a Bíblia que eu ganhei do meu amigo Glauber, né, que ele sabe que eu gosto dessa linguagem, e é na Nova Linguagem Traduzida de hoje. Está lá em João, capítulo 20, versículo 19. Vou esperar vocês abrirem. Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Mas eu vou ler, porque o pastor demorou hoje bastante na abertura, né? Vai tomar meu tempo. Vou começar aqui então. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhe mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Amém? E aqui no versículo 24, acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo ou dídimo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também não puser a minha mão ao lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé, vejam, ele se direciona a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas, e estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor, meu Deus, exclamou Tomé. E o Senhor disse: você creu porque me viu. E Jesus disse: felizes são os que viram, foram os que não viram, mas mesmo assim creram. Amém? Até aqui. Então aqui a gente vê, né, Tomé, um homem, um discípulo que andava junto, e Tomé também duvidou, né, do que os outros falavam. E quantas vezes a gente ouve um testemunho de amigos, de pessoas próximas, e acaba duvidando daquilo ali, acaba pensando:
como é que essas coisas acontecem com ele e eu não vejo? Como é que essas coisas acontecem? Eu vejo o irmão prosperar muitas vezes em oração, receber o emprego, receber a cura, receber um milagre, e eu não vejo. E aí as pessoas ficam pensando assim, mas se eu tivesse junto, aí eu iria crer. Mas ele me contando, eu não vou crer. Tomé foi essa pessoa. Tomé tinha essa dúvida de que Jesus realmente tinha ressuscitado e tinha voltado. E ele pediu para ver. E Deus, né, na figura de Jesus, ele chegou ali e mostrou para Tomé: põe a mão, põe o seu dedo aqui no buraco dos cravos e você vai ver que eu fui crucificado, mas eu ressuscitei. E aí Tomé creu. Mas um dos maiores ensinamentos de todo esse capítulo e dessa passagem está lá na segunda parte do versículo 29. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Amém? E aí eu quero entrar realmente na minha palavra aqui, porque talvez, se eu me demorar, seja a primeira e a última que prego para vocês. E nos últimos dias, realmente, como o pastor falou, eu passei pelo vale, né? O vale da sombra da morte, ele alcançou a minha casa. E eu não sabia o porquê. Eu comecei a perguntar o porquê. E Deus me falou: não é porquê, meu filho, é para quê. E aí eu comecei, né? Quando a gente está no vale, quando a gente está no deserto, o espírito ele fica mais sensível, né? A gente começa a buscar a Deus, a gente começa a clamar ao Senhor, porque a gente está passando por uma necessidade. Quantos daqui já precisaram de um milagre? Glória a Deus, teve gente que ainda não. E quantos aqui precisam de um milagre? Glória a Deus. Vocês vão aprender então até o final desse meu testemunho, dessa mensagem, que vocês vão gerar um milagre. Amém? Então, quando eu estava passando por esse vale, eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso gerar um milagre. Senhor, assim como eu já ouvi o testemunho de muitas pessoas, eu preciso agora gerar um milagre. Chegou a minha vez de pedir, né? E já pedi várias vezes, e eu não conseguia ver, né, muitos dos milagres que já tinham acontecido na minha vida. E eu comecei a clamar ao Senhor, e aí duramente o Senhor falou comigo assim: tu não é capaz de gerar um milagre. E aí eu disse: opa, agora eu vou ter que falar com quem é então, né? Aí eu busquei o meu pastor, comecei a buscar alguns intercessores, alguns amigos que andaram comigo nesses dias, e disse: olha, vocês precisam me ajudar, porque eu preciso agora do milagre. Algo precisa acontecer, algo diferente precisa acontecer, né? E eu fui entender o porquê que eu não era capaz, o que eu tinha de errado que não podia gerar um milagre. E aí a resposta, ela é dura, ela é chocante, mas eu vou dizer que vocês também não são capazes de gerar um milagre. E aí aquilo me martelou, porque a palavra diz que nós seríamos capazes de fazer coisas maiores que as que Jesus tinha feito. E aí eu comecei Senhor, eu preciso então, não sei o como buscar, mas eu preciso de um milagre. E aí a palavra que veio para mim está lá em Zacarias 4:6, na versão NVI, guris, pode pôr aí, que diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então aqui eu comecei a entender, era pelo Espírito Santo que eu iria conseguir gerar aquele milagre. E aqui nessa passagem, né, o profeta Zacarias, ele deixa claro para o povo, né, quando precisavam reconstruir a cidade, ele disse que não seria pela força humana, não seria pelo braço dos servos, né, mas seria pelo poder, pela graça divina do Senhor. Então nada que ele pudesse fazer, nada que o povo pudesse fazer era capaz de reconstruir a cidade, mas sim somente pelo poder divino. E aí eu comecei a pedir: Senhor, então eu preciso desse poder divino. Eu preciso que agora o Senhor venha com esse poder divino. E para vocês que levantaram a mão agora e precisam de um milagre, clamem pelo poder divino. É Ele que vai ser capaz de gerar o milagre que vocês estão precisando. E aí, em algumas conversas, né, e assistindo algumas ministrações, buscando a voz do Senhor, eu descobri alguma coisa. E o pastor falou agora, e veio muito de encontro. As coisas ruins, elas nem sempre são castigo. Então, se algo ruim está acontecendo na sua vida, não pense como um castigo. Claro, analise, né, esquadrinhe o seu coração, veja se há algo mal em ti, né, mas talvez não seja um castigo. Deus, ele é justo, é um Deus de justiça. Então algumas coisas vão realmente acontecer pela justiça do Senhor, mas algumas coisas muitas vezes são propósitos.
algumas coisas às vezes são processos. E os processos, eles são simples, são processos da vida. Nós vivemos num mundo que vão gerar processos. Então a gente vai passar por processos de perda, pessoas que vão chegar, pessoas que vão sair, pessoas que a gente ama vão nos ferir, pessoas que a gente conta no momento que a gente precisar não vão estar ali. Mas Deus, Ele é tão bom que nesses momentos Ele vai colocar pessoas que tu não esperava, vai colocar pessoas que tu não contava, porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele vai te suprir na tua necessidade. Ele, no teu processo, no teu vale, Deus também está ali. Deus também está cuidando de cada um de nós, independente do processo que nós estivermos passando. E aí, diante disso, né, precisando do milagre, entendendo que eu não era capaz, que eu precisava de uma força divina, eu comecei a buscar o Senhor em oração e dizer: Senhor, se eu sou um humano e não sou capaz de gerar um milagre, é o Espírito Santo quem age no milagre. O que eu preciso fazer então para que o Espírito venha agora sobre mim, venha agora sobre a minha casa, venha agora sobre a minha filha nesse hospital, nesse leito de UTI, e o milagre aconteça? E aí Deus começou a falar comigo, começou a me dar alguns ensinamentos, começou a me dar alguma direção. E eu comecei a pensar ali: poxa, mas eu vou começar a jejuar, então vou fazer um jejum agora somente de líquido, vou tomar água somente 7 dias, enfim, vou mostrar que eu sou forte. E aí Deus me disse assim: o milagre não nasce de um braço forte. Por mais forte que tu seja, o milagre não nasce de um braço forte. Mas o milagre nasce do quê? De um coração rendido. O Senhor queria um coração rendido. E aí a gente acaba na jornada, nos dias, acaba se esquecendo de onde Deus te tirou, começa a entrar naquela rotina, no protocolo. Eu tenho culto no domingo, agora a igreja já parou com algumas agendas, e eu acabo me esquecendo de ter um coração rendido ao Senhor. E o coração rendido aqui na igreja é fácil. Aqui na igreja é muito fácil. Nós temos um bom louvor, o pessoal vem para a intercessão 1 hora antes da gente começar o culto, já tem gente intercedendo, clamando pelo Espírito. Então quando a gente chega aqui na igreja no culto, é fácil a gente ter um coração rendido. Mas o Senhor não quer um coração rendido no domingo. O Senhor quer um coração rendido na segunda, quer um coração rendido na terça, o Senhor quer um coração rendido na quarta. O Senhor quer um coração rendido todos os dias. Amém, igreja? Então, nesses últimos dias eu pensei, eu poderia ser forte, mas algo fugia do meu controle, fugia dos meus braços. Eu poderia ser um homem mais sábio. Eu pensava: Senhor, por que eu não te busquei mais? Por que eu não estudei mais? Mas fugia do meu controle. Eu estava diante de uma situação que não dependia mais de mim. E o Senhor adora esse tipo de situação. É esse tipo de situação que o Senhor vem e mostra a glória dele. Porque daí Ele vê que a gente percebe que nós somos fracos e inaptos para gerar um milagre. Nós somos humanos, não somos capazes. A força, o braço humano não é capaz de sustentar o milagre, porque o poder, a glória é do Senhor. Amém, igreja? Eu vou falar agora para alguém olhar para o lado aí, daqui um pouquinho. E no meu coração, nessas buscas. E aí eu aparentemente, as pessoas que me cercam, me rodeiam, que eu converso durante o dia, durante a semana, elas veem um homem muito brincalhão, um homem que fala muito do que Deus fez na vida, da onde Ele tirou, da onde que Ele está colocando. Eu falo muito da minha família, como o pastor disse, eu zelo muito pelas minhas filhas, zelo muito pela minha esposa, que também durante todo esse processo, foi mais do que uma guerreira. Ela foi realmente uma pessoa que tirou forças, creio que somente do Senhor, e muito das orações de vocês da igreja, porque senão nós não teríamos conseguido. Mas uma pessoa, que eu vim acompanhando, estudando, lendo nos últimos dias, é o pastor A.W. Tozer. Não sei se o pastor conhece, já ouviu falar. Hayden Wilson Tozer. É um pastor americano. Eu estava lendo ali, ele já escreveu mais de 40 livros. E existem relatos que mais de 59 artistas e escritores se baseiam e se inspiram nele. E as obras mais conhecidas dele foi A Procura de Deus e O Conhecimento do Santo. Isso me chamou a atenção.
E uma das frases que o pastor fala, né, e eu quero deixar... Antes eu vou dizer para vocês como é que ele conheceu Jesus. Ele morava em uma cidade, né, um camponês, e ele escutou uma ministração voltando para casa que falaram assim: se você não sabe como buscar a salvação, clame ao Senhor por misericórdia. O Senhor, Ele não quer obras. O Senhor, Ele não quer o mais apto, não quer o que estudou mais. O Senhor quer o coração rendido. Lembre-se disso. E a frase que no meu processo, no meu vale, veio Deus não está procurando pessoas que possam fazer grandes coisas, mas pessoas pequenas, através das quais Ele possa fazer grandes coisas. E aí eu comecei a entender, poxa, eu sou pequeno. Aí eu comecei a me lembrar de como é que eu cheguei lá, pastor. De quando é que o Senhor me encontrou lá na frente da lancheria, não vou falar qual, né? Mas na frente de uma lancheria, sem saber realmente quem eu era ali naquele momento de total embriaguez. Provavelmente eu também estava na drogadição, já tinha dado uma alterada no sangue. Então eu comecei a me lembrar o quão pequeno eu era, o quão vazio, o quão insuficiente, o quão acreditando que a força do braço era capaz de fazer algo e esquecendo-me que o Senhor tinha me tirado daquela situação. E aí vocês podem estar pensando assim: poxa, mas quem é o Chester para estar ali agora falando disso? Guris, igreja, eu posso dizer para vocês, eu sou uma pessoa que nos últimos dias teve que render o coração ao Senhor. Porque eu fico muitas vezes pregando e ministrando na célula para as pessoas e para as pessoas que eu conheço, falando do grande exemplo que eu tenho. Um grande exemplo que a gente tem aqui na igreja são os nossos pastores, que em meio às dores permaneceram. E ninguém tem uma dor igual a do outro. A sua dor, ela é legítima. Tem gente que perde o emprego e passa por um luto grandíssimo. Tem gente que perde um animal de estimação e passa por um luto grandíssimo. Tem gente que não consegue comprar algo que almeja e fica com a sua dor. E essa dor, ela é uma dor real, ela é lícita, cada um tem a sua dor. Mas eu ficava imaginando, eu nunca consegui imaginar, né, a dor que os nossos pastores passaram. Porque eles passaram pelo vale da sombra da morte, né? Eles enfrentaram e eles venceram, glória a Deus. Amém. Então eu ficava imaginando assim, eu consigo agora imaginar, começo a sentir a mesma dor, começo a sentir o mesmo sentimento de perda. E aí a gente começa, um pedaço da gente parece que está sendo arrancado. E aí o Senhor vem e começa a te dizer assim: existe um propósito em meio à tua dor. E aí quando a gente entende isso, a tua dor, ela começa a diminuir. Porque tu vai saber qual é a dor maior que tem. A dor de entregar um filho para uma causa maior. Quem é que foi capaz de fazer isso? Somente Deus. Deus deu seu único filho. O pastor falava, ele não merecia ter vivido o processo da cruz, mas ele passou por nós. Nós é que merecíamos. Aquele Chester bêbado, drogado que o pastor encontrou, era ele que merecia. Mas não, o Senhor teve misericórdia da minha vida. E hoje me colocou aqui para trazer esse testemunho para vocês. E alguns de vocês podem estar pensando, mas eu não mereço. Mas não é porque tu merece, é porque o Senhor vai te dar a misericórdia e a graça dele. Amém? Glória a Deus. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte. E eu costumo dizer, né, que a minha história, e assim como a de muitos que eu conheço aqui, se a gente pegar o copo meio cheio e meio vazio, ela é uma história triste. E aí eu brinco, né? A minha história é triste, que se eu contar para um carroceiro, até o cavalo chora. De tão triste que é. Mas existe o copo cheio. Então eu também posso ver uma história de vitória, uma história de quem venceu. E aí eu separei em alguns tópicos aqui, e o meu primeiro tópico é o meu primeiro milagre. E aí Deus começou a me mostrar os milagres na minha vida. E eu pensava assim, poxa, mas eu não vou conseguir gerar. E Deus vai me mostrar assim, mas tu já gerou. E aí o meu primeiro milagre era quando tudo tinha acabado, né? O ano era lá 2016, mais ou menos. E em outubro de 2016, eu e minha esposa, a gente já tínhamos a nossa filha mais velha, a Sophie, e a gente acabou se separando, né?
E essa separação, muito tempo eu fiquei procurando quem era o culpado e eu encontrei o culpado, né? Depois eu conto para vocês, quem quiser saber. O culpado tem nome, sobrenome, e realmente acabou em divórcio, né? Um propósito que era do Senhor, porque a gente já tinha um filho, né? E quando Deus coloca um filho, uma herança do Senhor para um casal, existe um propósito com esse casal. Vai estar em nós, nos pais, cumprir com esse propósito ou não. Eu naquele momento não tive sabedoria, né, para conduzir a minha família, e a gente acabou se divorciando. Mas nem tudo foi ruim, porque em dezembro de 2016 eu conheci Jesus. Eu estava endividado, divorciado e quebrado, e completamente bêbado e drogado, provavelmente. Então tudo tinha perdido sentido para mim em dezembro de 2016. E recomeçar para mim era impossível. E vocês hoje podem se encontrar em uma situação que vocês estão pensando assim, hoje recomeçar não tem mais como, porque eu já cheguei no fundo do poço. Mas se você chegou no fundo do poço, eu quero te alertar para uma coisa: não tem mais lugar para baixo, agora é só para cima. Entrega a tua vida ao Senhor e Ele vai começar a subir. Amém? E aí naquele ano de 2016 eu cheguei em Santa Maria, né, fugido da cidade, fugido dos meus traumas, das minhas emoções, das minhas dores. Eu fui para Santa Maria para passar apenas uma semana lá em Santa Maria. Só que chegando em Santa Maria, no primeiro dia, fui de carona daqui, porque eu não tinha dinheiro para ir, fui com um caminhão da Braspress. Chegando em Santa Maria, fui para um celulão de encerramento do ano da igreja que a minha irmã congregava. Chegando lá, eu recebi uma palavra profética, né? E aquele ano para minha vida seria o ano da restituição da felicidade. E eu tomei posse. Na primeira vez que eu cheguei lá em Santa Maria, eu recebi uma palavra e eu tomei posse. Na semana seguinte, eu estava morando em Santa Maria, trabalhando em Santa Maria, com um monte de problema, com muita coisa para resolver, para consertar. Mas o Senhor já começou a me mostrar o agir dele, em poucos detalhes. E aí, né, eu comecei a viver aquele milagre instantâneo ali. Comecei a trabalhar em uma boa empresa, que me abriu as portas para um homem sem carteira de motorista, com o nome muito sujo, não era pouco, era muito sujo, muitas dívidas, né? Separado, divorciado, emoções. Às vezes eu parava nos cantos e começava a chorar, porque eu tomei consciência do que eu tinha feito. E aí começou o agir de Deus na minha vida. Só que em julho de 2017, o milagre foi completo, porque Deus uniu novamente a minha família. A Maiara foi morar em Santa Maria, a gente, né, voltou, a gente reatou para a honra e glória do Senhor. E nesse momento, a gente descobriu a gravidez e vinha a Maitê. Nós já tínhamos a Sophie, não conhecia Jesus, a gravidez da Sophie maravilhosamente bem, eu ganhando num emprego maravilhosamente na época, podendo pagar as ecografia, era quinzenal, para ver se era parecida comigo ou não. Deu errado, no final saiu parecida comigo. Então, super bem, eu não conhecia Jesus. Veio a Maitê, o cenário já era outro, né? Já não tinha mais aquele recurso, mas eu já conhecia, eu já tinha Jesus, eu já tinha encontrado o Senhor. E aí começou o processo. Tratamento, fazia muitas vezes alguma consulta aqui em Bagé, outra consulta lá em Santa Maria. Onde é que vai ganhar? Vamos ter dinheiro? Não vamos ter? Conseguimos com o auxílio do meu sogro, da minha sogra, né? A Maiara veio ganhar a Maitê na Colônia Nova. Aqui em Bagé ganhou pelo IP, ficou em quarto leito privativo. Aí já fomos para a colônia, glória a Deus. Né? Fomos para a colônia, nasceu bem. E aí primeiro processo, nós lá na colônia, sem muita estrutura, um hospital maravilhoso, mas sem muita estrutura, a Maitê precisou ser transferida para Bagé, para UTI neonatal, né? Porque ela estava baixando a glicose e não mamava. Passamos pelo primeiro processo e naquele momento eu não consegui ver, mas Deus gerou um milagre. E a Maitê, após 4 dias de UTI neonatal, saiu curada para a honra e glória do Senhor. Em 2017, lá em Santa Maria, os médicos, por causa de uma bronquiolite, identificaram que a Maitê tinha uma laringomalácia, uma má formação congênita na garganta. E essa laringomalácia, eles queriam fazer uma traqueoscopia na Maitê. E eu não sabia o porquê. Um médico, Deus agiu e mandou um médico e disse assim: eu nunca vi precisar fazer isso numa criança por causa de laringomalácia.
é somente um amadurecimento do músculo. E a Maitê não precisou. E a Maitê hoje está aí curada, e mais um milagre aconteceu na minha vida. Então Deus me prometeu que em 2017 seria a restituição da felicidade. E eu comecei a provar disso. E aí eu trouxe uma palavra que está lá em João 16:33, e para não ficar muito extenso, eu vou ler só a segunda parte, que é para a gente se lembrar que no mundo nós iríamos viver os processos, porque Deus diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que eu trouxe essa palavra? Porque eu conheci Jesus e a Maitê passou por esse processo. Eu não conhecia Jesus e a Sofia não precisou passar por esse processo. É estranho, né? Por que o povo de Deus acaba passando muitas vezes por guerras e lutas? Mas a gente vai entender mais na frente. E aí aqui eu tive uma maturidade. Em 2018, né, depois da Maitê nascer, passar por isso, a Maiara disse: olha, eu estou longe de casa, estou longe das pessoas que eu amo, que podem me ajudar, e eu quero voltar. E aí eu voltei para Bagé. Eu já conhecia Jesus, já buscava o Senhor, começava a caminhar, mas eu ainda tinha uma vida cristã rasa. Eu vivia às margens daquilo que as pessoas me falavam, e eu não vivia o profundo de Deus. Eu não buscava com os meus braços, com a minha força, aquilo que o Senhor tinha para mim. E quantos aqui vivem à margem daquilo que Deus está fazendo? Hoje o pastor falava sobre isso. Quantos aqui vivem à margem daquilo que Deus está fazendo, ao invés de serem participantes da obra daquilo que Deus está fazendo? Ao invés de ir no mais profundo. Será que todos vão precisar enfrentar o vale da sombra da morte para buscar o Senhor? Ou será que muitos vão precisar entender que vão ser rejeitados, vão ser separados? Vai chegar a hora, gente. Eu não sei quando é que é, não sei se ela é hoje ou se ela é amanhã, mas Deus vai mandar o nosso amado Jesus novamente, e Ele virá para escolher a igreja que o busca, o adora, com o coração rendido a Ele. Então eu vivi esse primeiro milagre. E aí, uma coisa que fica claro: o milagre, ele não elimina o processo. O processo, ele existe. A gente busca o milagre, mas o milagre não é assim, porque Deus quer ver onde está o teu coração. Com Jó precisava passar por tudo que passou? Não precisava, mas o Senhor conhecia o coração de Jó, não eliminou o processo, e o milagre veio. O pastor falou sobre isso. E aí eu quero que vocês abram lá em Filipenses 4:13. E aí isso daqui foi o que me manteve de pé, com as orações de vocês, com muitas pessoas que eu tenho relação diária, pessoas que eu não tenho tanto contato, me mandando mensagem assim: irmão, eu estou em oração aqui por ti, irmão, eu estou intercedendo aqui por vocês. E aquilo ali me mantinha cada vez mais forte. Eu falava para a Maiara: olha aqui, Maiara, a igreja está junto com a gente, a igreja está em unidade com nós, né? Eram pessoas que diziam assim: não quero incomodar, não sei o que está acontecendo, mas a gente está aqui orando. E aquilo ali nos mantinha lá forte. E em Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então aqui existe um contexto e um ensinamento de Paulo, e muitas vezes a gente esquece, acaba limitando a nossa visão, né? Aqui Paulo, ele não está falando que o sucesso é ilimitado. Aqui Paulo não está falando que a vitória vem antes do processo. Aqui Paulo está dizendo que a gente só vai conhecer as nossas vitórias se passarmos pelo processo. Não tem como a gente conhecer a linha de chegada sem participar da corrida. Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Paulo aqui, ele não fala sobre vitória e sobre milagre. Aqui Paulo fala sobre contentamento. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas e se não acontecer, meus irmãos? E se aquilo que você imagina não acontecer? E se o milagre não chegar no tempo certo? Como é que fica? Paulo, ele sabia que ia ir para alguma cidade e ele ia ser açoitado. Eu vou ir para lá e vou ser preso, eu vou ser castigado, vão bater em mim, vão me perseguir. Mas Paulo ia, porque fazia parte do processo. Amém?
Paulo diz sobre permanecer fiel e obediente, mesmo que qualquer coisa aconteça, mesmo que o resultado não seja o esperado. Paulo diz: permaneça em qualquer cenário, permaneça forte. E aqui ele diz, quando a gente permanece no processo, essa é uma demonstração genuína de fé. Paulo nos ensina a não abandonar a fé. E aí a gente tem na Bíblia, né, exemplos de fé. Abraão, pai da fé. Jó permaneceu, é um resiliente, fé. Pessoas que estão conosco aqui na igreja, olha para o irmão do lado e diz assim, ó: você fortalece a minha fé. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Não é sobre suportar, não é sobre fazer tudo, e sim suportar tudo sem abandonar a fé. Isso é o que Paulo nos ensina. Eu vou aqui para o quinto tópico que eu quero dizer para vocês. E aqui nesse quinto tópico eu vejo um pouco de utopia. Eu vejo um pouco da igreja nos dias atuais. E isso daqui me chocou, pastor. Quando eu comecei a escrever, foi algo que eu me olhei no espelho. Será que eu não estou sendo essa pessoa? Será que eu não estou vivendo isso daqui? Porque a gente vê muito da meritocracia. A gente vê muito do coaching hoje em dia. Pastores coaching. Eu vou te ensinar a vencer. Eu quero hoje aqui não ajudar vocês a vencerem. Eu quero ajudar vocês a entenderem a palavra e a promessa de Deus, que está aqui, está na Bíblia. Eu louvo a Deus pela igreja que eu sirvo, porque em meio aos erros, defeitos, né, é uma igreja, domingo a domingo a gente vê os sinais e maravilhas. É uma igreja que qualquer pessoa que suba aqui nesse altar, nesse púlpito, tem um zelo com a palavra do Senhor. E eu busco conhecer, entender se realmente é uma igreja bíblica, e é uma igreja bíblica. Se é uma igreja cristocêntrica, e é uma igreja cristocêntrica, porque Cristo é o centro de tudo isso que está acontecendo aqui. E aí eu comecei a pensar: eu posso, eu consigo, eu mereço. Porque daí eu pensava: Senhor, começo a olhar, eu conheci Jesus, eu sigo os teus mandamentos, né, eu frequento aos cultos, eu sirvo na igreja, então eu posso, eu consigo, eu mereço, e eu mereço o meu milagre. E aí o Senhor me diz assim, ó, que hoje em dia as igrejas são assim, e isso tem explicação. E aí as pessoas começam a utilizar, né, do conhecimento, e a neurociência chama o eu posso, eu consigo, eu mereço de mentalização. Os psicólogos aqui, que nós temos na igreja, vão poder me ajudar. A psicologia ensina isso como foco. Eu posso, eu mereço, como foco. E a ciência diz que isso é o sistema reticular ativador. Então, e as pessoas um pouco menos leigas e estudadas, né, digamos assim, que não compartilham da fé que nós compartilhamos, em alguns momentos dizem assim: eu jogo para o universo e ele devolve. Né? Caia de vergonha. Então, mas para nós, crentes, cristãos, aqueles que conheceram a Jesus, aceitaram e vivem a palavra do Senhor, isso é fé. Amém? E aí tem um texto bíblico para isso, que está lá em Hebreus 11:1. Eu peço para que vocês abram, mas eu já vou lendo para não perder muito tempo. Que diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqui a gente consegue ver a centralização, né, de o que é fé para nós. Nós temos fé nas coisas que nós não vemos. Eu não enxergava o meu milagre, mas eu tinha fé que ele iria acontecer. E Deus começava a me mostrar: vive o processo, suporta a dor, e o teu milagre vai aparecer. E fé é não negar a realidade. A gente não pode negar a realidade, o que está acontecendo e o que está passando, mas é decidir em qual voz a gente vai acreditar. Porque o diabo, o inimigo, nesse momento, ele tenta te sabotar. Ele tenta te dizer que aquilo ali é o que tu tem, é aquilo ali que tu merece. Será que o pastor
merecia o que a irmã lá decretou sobre a vida do Samuel? Será que realmente aquilo era a justiça do Senhor? Será que o que eu estou vivendo hoje é a justiça do Senhor? Ou faz parte do processo? Será que o que você está vivendo agora é a justiça do Senhor? Ou é parte do processo? Quantos chegam aqui na igreja passando por um processo? Pastor, oramos, e glória a Deus, talvez já tenha acontecido, mas muitas e muitas das vezes que se levantaram torres de oração, momentos em que a igreja se unia para orar por alguém ou por algo ou por alguma causa, eu sempre tive com o meu coração disposto a estar ali. E eu senti na minha vida, na minha casa, na minha família, o poder que há na unidade. A igreja se uniu e orou pela minha vida. Mas quantas pessoas a gente se une, a gente ajuda, a pessoa recebe a sua bênção, recebe o seu milagre e tchau. Domingo que vem a pessoa recebeu o milagre e ela já não está mais entre nós. E a gente pode olhar agora para o lado e a gente vai lembrar de muitas pessoas que a gente viu. Quantas pessoas se renderam em apelos aqui na frente e receberam, e hoje não estão entre nós. E o pior, não estão mais na igreja, não estão mais servindo ao Senhor. Será que essas pessoas tinham um coração rendido? Será que o Senhor conhecia o coração dessas pessoas e não puderam sair da margem daquilo que Deus está fazendo e mergulhar no mais profundo? Então eu quero esclarecer algo. Se nós não geramos milagres, o que é que nós fizemos? O que é que a gente pode fazer? E aí eu digo para vocês, a gente prepara o ambiente para que ele aconteça. Amém? Jesus, homem, e Jesus, Deus. Nós temos Jesus nas duas naturezas, homem e Deus, o perfeito. Quem era capaz de gerar milagres? O que Jesus se assemelha conosco? Jesus, quando começou o seu ministério público, ele recebeu antes do primeiro milagre o batismo do Espírito Santo. Então Jesus, na natureza humana, também precisava do Espírito Santo. Jesus, Deus, o próprio Espírito não precisa, mas Jesus, na figura humana, o perfeito, também precisava do Espírito Santo. Então eu digo para vocês, quando nós precisarmos preparar o ambiente para que o milagre aconteça, clame ao Senhor pelo Espírito Santo. Ele é capaz. Amém? Então a palavra diz que nós faríamos obras maiores que Ele. E é verdade, porque Deus não mente. É verdade. Mas por intermédio dEle, para que a honra e a glória seja de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a gente precisa clamar ao Senhor toda vez que a gente estiver passando por uma necessidade. E pensem o que vocês quiserem, mas Deus está em todas as áreas. Deus está em todas as áreas. Deus está na tua casa, Deus está no teu serviço, Deus está no trânsito, Deus está numa conversa com um amigo que não conhece a Jesus, Deus está numa conversa com o teu filho, Deus está em todas as áreas. Clame ao Senhor por direção do Espírito. Clame ao Senhor. Tu não é capaz de gerar nada melhor. Eu tive a prova, pastor, durante 27 anos eu tive a oportunidade de caminhar com minhas próprias pernas. E o caminho que eu andei me levou à ruína. Eu já tinha andado no caminho, já tinha andado no vale da sombra da morte. As pessoas me diziam, se tu continuar tu vai morrer. Esse é o caminho que tu vai ter. Aos 19 anos eu me formei aspirante oficial do exército, da reserva, não remunerado. Dói. E eu falava com o Miguel quando o Miguel conseguiu alcançar essa vaga. E o comandante lá do NPOR, ele olhou para mim e falou assim: ô Simões, senta aí que eu quero te dar um ensinamento. Vai ser bom para ti não pegar essa vaga agora, porque pelo caminho que tu tá andando, tu vai morrer, ou tu vai matar alguém. Aquilo foi duro de ouvir, mas era a verdade que eu vivia naquele momento. E eu quase consegui cumprir o que ele falou. Eu quase me matei num acidente de carro. A minha mãe que está aqui hoje, e glória a Deus por isso,
ela ficou sabendo de um acidente por uma amiga que o marido era motorista do SAMU e foi nos socorrer lá, quando a gente tinha capotado. Mas para gerar o ambiente, a primeira coisa que o Senhor pede é arrependimento. Não tem como a gente ter um coração rendido ao Senhor sem arrependimento. E aí eu quero que vocês abram uma palavra. Eu estou trazendo vários versículos, irmãos, para que vocês entendam que isso está na Bíblia. Porque em Marcos 1,15 diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Arrepender e crer no Evangelho é tu olhar para dentro de ti e saber assim: Senhor, a escolha que eu fizer, ela aos meus olhos é boa, mas às vezes não é a tua vontade. O caminho que eu estou andando parece bom, mas não é o caminho da tua vontade. Crer no Evangelho é crer no milagre. Crer no Evangelho é colocar um pedido de oração e saber que Deus é capaz de cumprir. Crer no Evangelho é depositar uma oferta e saber que Deus é capaz de suprir. Crer no Evangelho é orar e saber que Deus é capaz de curar. Não por nós, mas por intermédio de nós. Eu cito alguns exemplos de milagre, né? Após esse mandamento de mudança que Deus nos manda fazer: arrependei-vos. Quando a gente se arrepende de algo, algo é mudado dentro de nós e algo é mudado, algo é transformado. Não tem como eu me arrepender de algo ruim que me causou danos e seguir fazendo. Isso beira a loucura, a burrice, digamos assim, porque está te prejudicando e tu continua fazendo. E a gente acaba fazendo. Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Paulo diz que nós vamos ter um espinho na carne, qual vamos lutar noite e dia. Então a gente vai acabar errando. Sou sem pecados? Não sou, mas eu me arrependo daqueles que cometo, e me arrependo daqueles que nem sei que cometi. E o arrependimento, ele libera barreiras espirituais. Jesus, ele vê a fé, libera o perdão, mas ele quer o arrependimento do teu coração. E aí eu quero falar para você sobre um milagre que aconteceu, que é o segundo tópico que a gente precisa para preparar o ambiente. A gente precisa arrependimento e a gente precisa generosidade e unidade. A gente pode ver isso acontecendo quando o paralítico, que não conseguia chegar a Jesus, e os seus amigos o levaram e o puseram de encontro ao Senhor. Alguém teve que abrir o telhado, alguém teve que abrir mão daquilo que tinha conquistado para que o próximo recebesse o milagre. Então não tem como gerar um ambiente de milagre sem arrependimento, generosidade e unidade. Durante esses dias que eu passei por esse processo, eu pude ser acompanhado de perto por um irmão, pastor, que o Senhor me falou assim: cara, olha para esse teu irmão, porque o que ele está fazendo talvez muitos não fariam. E não falo isso para exaltar o Leandro, mas ele abandonou a vida dele, o trabalho dele, o emprego dele, assim como muitos aqui teriam feito, eu sei disso. Mas ele deixou tudo para trás e esteve junto comigo. Financeiramente eu não estava bem. A Sara nasceu pelo SUS. A Sara fez o pré-natal no postinho do SUS. E glória a Deus, o atendimento que tivemos foi excepcional. Mas esse irmão me disse assim: eu vou contigo. A hospedagem lá é por minha conta, o combustível lá, deixa ver comigo. Existiu generosidade. O milagre ia acontecer, pastor, porque o ambiente estava sendo preparado. A igreja se colocou à disposição. Vai e tem uma igreja aqui por ti. A igreja que tu serve, a igreja que tu participa, essa igreja está contigo. Eu sabia que nada ia me faltar, eu fui com fé, porque as ofertas de vocês, o dízimo de vocês, poderia ter me suprido lá. Amém? Pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? E o coração do pastor, conhecendo
de alguém que anda junto há muitos anos. Se fosse qualquer um, nós já abençoamos lua de mel, de casamentos, jantares, almoços, porque essa não é uma igreja que quer encher os cofres. Essa é uma igreja que quer alargar as estacas, que quer que as pessoas que andam aí fora conheçam a Jesus. Essa é a igreja que vocês estão participando, meus irmãos. Se alegrem com isso. E aí os milagres acontecem onde ninguém está sozinho. Os milagres não acontecem no secreto. Os milagres precisam de multidão, porque Deus quer mostrar para as pessoas o quão Ele é capaz de fazer a obra. Mas uma das coisas que precisa para o ambiente ficar completo, e ainda faltam mais algumas, mas Jesus Ele quer humildade. Jesus Ele quer humilhação, mas não é humilhação diante dos homens, é humilhação diante de Deus. Ele quer que tu diga com a tua boca: Senhor, eu sou incapaz. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou pequeno. Senhor, contigo é que eu sou forte. Senhor, é tu que me capacita. Senhor, não é eu, é através de mim. É isso que o Senhor quer. E essa palavra está lá em Lucas 18, versículos 13 e 14. E o pastor colocou no grupo de obreiros essa semana. E eu disse: fala, Deus, porque eu estou no caminho que o Senhor quer falar para a tua igreja. E diz assim: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui o Senhor não queria alguém que cumpria protocolos. Aqui o Senhor não queria alguém religioso. E nós não queremos isso. A nossa igreja, ela transicionou, e muitas coisas permaneceram aos nossos olhos iguais, mas a gente parou de cumprir protocolos. A gente começou a entregar o nosso coração rendido ao Senhor, à vontade daquilo que Ele queria fazer. Eu lembro que a pastora um dia orou comigo e com a Maiara aqui embaixo, e ela declarou sobre mim, ela profetizou sobre mim e a Maiara. Não sei se a pastora vai lembrar o que a senhora profetizou, mas essa palavra se cumpriu em setembro do ano passado, porque a pastora disse assim: ó, eu vejo sobre vocês uma unção pastoral. E essa profecia da pastora se cumpriu porque agora, na visão da igreja, cada casa é uma igreja, cada família é um sacerdote. Eu sou o pastor da minha casa. Quantas pessoas têm a oportunidade de pastorearem a sua casa para mudar o cenário e não estão fazendo? Homens, falo com homens aqui. Vocês estão pastoreando a casa de vocês? Vocês estão sendo o sacerdote da casa de vocês? Vocês estão buscando ao Senhor todos os dias? Vocês estão preparando o ambiente para o milagre? E não alivia as mulheres? Vocês têm intercedido pelos homens das suas casas? Vocês têm sido as colunas para que os homens preparem um ambiente para o milagre acontecer? É bíblico, meus irmãos. Está aqui. Nós vivemos isso domingo a domingo, com os ensinamentos que nós recebemos. Aqui nessa situação, esse homem reconheceu a sua condição. Ele não se justificou e saiu justificado. E Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Amém? Glória a Deus. E aí eu quero começar a falar um pouquinho mais do meu milagre. No dia 5 de dezembro, o postinho lá que nós frequentávamos marcou, falou: a Maiara estava com alguns problemas de pressão, a pressão alta durante a gravidez, e marcaram para acontecer a cesárea. No dia 5 de dezembro a gente se direcionou ao bloco obstétrico, chegamos lá, vindos do SUS, os médicos olharam, mediram a pressão dela e viram assim: não, tá tudo bem, hoje nós temos alguns casos um pouco mais urgentes, volta para casa e retorna na segunda. Eu falei: amor, tá tudo bem, já com aquele vontade de dizer assim, mas vai acontecer aquilo que as pessoas falam do SUS. Voltamos para casa, voltamos na segunda, ficou para o dia 8. Dia 8 chegamos, o médico que tinha agendado a cesárea não estava. A médica olhou: mas tu tá tudo bem, né? Graças a Deus, tua pressão tá boa, vamos deixar para amanhã, volta para casa. E aí nós retornamos para casa. E no dia 9 de dezembro,
Inclusive, né, no dia 9 de dezembro, quando chegamos no hospital, o médico olhou para Maiara, mediu a pressão, dilatação. Tá tudo bem, vamos deixar para amanhã porque eu tô com o bloco cheio. Eu disse, doutor, só um pouquinho. Sexta estava cheio, ontem estava cheio, hoje está cheio, amanhã vai estar cheio também. O senhor vai nos jogando para frente e vai continuar cheio. Tem como o senhor abrir uma brechinha para nós hoje? Ele assim, não, tem sim, vocês serão os últimos. Amém, glória a Deus. Maiara já de jejum desde o dia anterior. Os últimos, imaginei 11 horas da manhã, né, meus irmãos? Ficamos toda manhã lá no quarto, lá na preparação, Maiara no soro, e eu orando, botando louvor, e as pessoas chegando, saindo com seus filhos nos braços, e nós ali em contentamento, de mãos dadas, no bloco. Maiara em jejum. Às 15h49 nasceu a Sara, 3,210 kg, uma perfeição de bebê, e muitos aqui contemplaram através das fotos que a gente postou ali. Foi uma benção. O SUS tinha nos dado a vitória. Nasceu a Sara. Fomos para o quarto, a Sara bem. Nas primeiras horas já mamou no peito da Maiara. Era uma angústia que ela tinha, já que as outras duas tinham mamado somente no pai. E falo isso porque tiveram que tomar fórmula. E a Sara estava mamando na Maiara. Passou a primeira noite muito bem. Na segunda noite, a primeira noite, uma pessoa íntima nossa, amada por nós, amada pela Maiara, participou de toda a jornada, toda a história de vida da Maiara, ficou com ela lá, assim como algumas irmãs daqui também se dispuseram a ficar com a Maiara. Essa pessoa ficou porque já tem cuidado, já tinha ficado outras vezes. Na segunda noite, outras irmãs também se puseram à disposição pela confiança, pelo amor, pelo zelo que a Maiara tinha por essa pessoa. Essa pessoa ficou na segunda noite, uma pessoa de idade, cansada de ter ficado uma noite inteira no hospital, e creio, um ambiente hospitalar é um ambiente cansativo. Essa pessoa ficou com a Maiara na segunda noite. Ela ficou na primeira, foi para casa, fez os deveres da casa dela, e à noite retornou. A Maiara tinha tentado fazer a laqueadura, porque somos meio perigosos. Então, tentou fazer a laqueadura. Não deu para fazer, porque estava com muito aderente e vascularizado, sangramentos. Não conseguiu fazer, mas o médico mexeu bastante e ela sentia muita dor. Tomou alguns remédios para dores na segunda noite e acabou dormindo, um sono um pouco mais forte. Essa pessoa pegou a Sara no colo para acalmar. A Sara se acalmou, porque ela é maravilhosa com as crianças. A Sara se acalmou no colo dela, ela sentou e uma fatalidade aconteceu. Ela veio dormir, cochilou, o cansaço venceu ela e a Sara caiu no chão. Resultado, fomos saber no outro dia, a Sara tinha sofrido um traumatismo craniano, um sangramento intracraniano de 0,7 centímetros e um hematoma subgaleal. Essas palavras eu aprendi agora há 15 dias. É o galo, o famoso galo, muito grande. Os médicos ficaram em observação a primeira noite. Na segunda noite internaram ela na UTI neonatal. Fizemos uma teleneuroconferência com especialistas de Santa Maria. O primeiro especialista pediu, vamos adotar uma medida conservadora, não cirúrgica no primeiro momento, observação, daqui a 48 horas uma nova tomografia. Medida conservadora, 48 horas, nova tomografia, continuava tudo igual, o sangramento não tinha aumentado, glória a Deus por isso. Aparentemente dali ela iria para casa. O novo médico da nova teleconferência falou para nós, o procedimento agora é cirúrgico. Eu disse, não pode, o primeiro é não cirúrgico, o segundo cirúrgico, vamos orar pelo não cirúrgico. A igreja começou a orar. Aí no sábado nos deram a notícia que a Sara precisava ser transferida para uma unidade de UTI neonatal com um neurocirurgião pediátrico. Ela iria passar por um procedimento cirúrgico, ou pelo menos por uma avaliação. Ficamos esperando do sábado até a quinta-feira. Conseguimos um leito para ela em Porto Alegre, no Hospital Conceição, unidade de tratamento intensivo neonatal com um médico neurotraumatologista, cirurgião pediátrico.
E fomos. No caminho, o irmão Leandro me levou no carro dele, com todas as despesas, né, cuidando. Eu fui de carona, mesmo sem confiar na perícia dele na estrada. Eu fui com ele. E a ambulância tocou na nossa frente. E chegando na BR-290, eu vejo a ambulância parada no acostamento, o motorista da ambulância e a médica que estavam na UTI parando os carros. O meu coração saiu 2 ou 3 vezes do corpo. Eu desci do carro, não sei se em movimento ou já parado. Era somente o pneu furado. E Deus guardou para mim viver o milagre e trocar o pneu da ambulância que levava a minha filha em busca desse milagre. Chegando em Porto Alegre, por volta de 20 horas e 15 minutos eu entrei na UTI. A Maiara já estava lá na sala, no leito onde ela precisava estar. E eu me encostei na parede e não sabia o que ia acontecer diante dali. Abre a porta do elevador da UTI, entra uma incubadora, um bebezinho muito pequeno, médicos na volta, enfermeiros e um pai chorando, choroso. E eu olhei para o Senhor e digo: Senhor, por que tu me trouxe até aqui? Eu já estava vivendo um processo dolorido lá em Bagé. Eu já conseguia ver o vale que estava passando, mas por que tu me trouxe até aqui, Senhor? E o Senhor me disse assim: tu vai preparar um ambiente de milagre para Sara e para quem estiver nesse ambiente. E eu tomei posse. Amém? Se é isso que o Senhor quer, é isso que eu vou fazer. Falei para o Leandro no WhatsApp: Leandro, intercede aí, que eu vou orar com o pai e pedir para o pai. Irmão, consegue levantar? Aí ele levantou, orei com ele. Eu vi que aquele irmão tinha fé naquilo que eu estava orando. Ele cria na cura que daria para minha filha, daria para o filho dele. Até que o médico olha para ele e diz assim: fizemos tudo o que podíamos pelo teu filho. Eu digo: a minha filha está aí também. Vai chegar a hora da minha notícia, será? Peguei de novo as mãos daquele irmão e orei com ele. E digo que a última palavra vem do Senhor. E seguimos orando. E a minha filha lá. Continuamos. A Maiara saiu. Eu entrei, pude ver a Sara. Peguei a Sara nos meus braços. Muitas crianças em Porto Alegre, no leito de UTI. Crianças com aparelhos, com medicamentos, remédios. E a Sara bem. A Sara somente ali dormindo, acordava, mamava. Eu digo: Senhor, o que tu está fazendo? Voltei lá para baixo, fiquei um tempo com o Leandro. Nós não tínhamos aonde ficar ainda. O Leandro iria dispor de toda a despesa da hospedagem. O meu cunhado, que partiu do propósito da Sara ter passado por isso. A família da minha esposa também está aqui. Aleluia. Uma salva a Jesus por isso. Uma salva de palmas. Falou com um amigo do jogo de futebol. Não vou falar o time que eles torcem, mas eles se reúnem no parque lá na frente do estádio, na beira de um rio, para fazer churrasco antes dos jogos. E esse amigo falou: Raul, se ele é da tua família, ele é da minha família também. Manda ele aqui para minha casa. Eu digo: o Raul me mandou uma mensagem, botou em contato com o rapaz. E eu falava com o Leandro dizia assim: cara, nós não conhecemos o cara, nós não conhecemos uma casa, estamos com as mulheres, tua esposa está operada, vamos pegar um Airbnb aqui, fica tranquilo, eu que vou arcar com a despesa. E eu disse: Leandro, a mesma forma que eu não consegui falar não para ti, me trazer a Porto Alegre, eu não consigo olhar para esse homem e falar não para ele, porque ele está com um coração generoso, ele está se unindo comigo na minha causa. Vamos ficar essa noite lá com ele. Leandro aceitou, nós fomos. Chegamos na casa desse rapaz, estavam as camas tudo arrumada, a mesa posta, as toalhas para a gente tomar banho. Pensa um homem generoso, pensa um homem que muito cristão não é capaz de expressar o amor de Jesus através de gestos. Aquele homem, ele realmente expressou para nós o amor de Jesus. Nos recebeu na primeira noite, na segunda e todas as noites que nós estivemos em Porto Alegre, ele nos recebeu. Ele proveu o alimento da noite, ele proveu o cuidado, palavras.
E foi impressionante. Eu não quero me alongar, pessoal, mas eu vou tomar mais um minutinho de vocês, porque a minha mente começava a criar o ambiente favorável ao milagre. A minha boca começava a liberar naquele lugar palavras que liberavam o destino para a fé operar o milagre. O caminho estava sendo aberto. E lá em Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém, aleluia. E eu tomei posse dessa palavra e comecei a orar, comecei a liberar, comecei a declarar. E o Leandro lá embaixo começava a orar, começava a declarar, e começava a ser gerado um ambiente. No sábado, quando eu cheguei no hospital e encontrei no corredor com o Renan, pai do José, o menino que eu tinha orado, eu digo: nós vencemos a primeira noite, porque o Renan continua aqui e o José continua vivo. E aí o medo, naquele momento, começou a ficar de lado, porque o medo, ele não tem espaço quando o Senhor entra. O medo é um espírito maligno que vem para te paralisar. Se você tem medo daquilo que você está vivendo hoje, eu te alerto e eu animo a tua fé para que você vai vencer, não porque você merece, mas porque o Senhor está contigo. Amém? E aí as pessoas que precisavam gerar o ambiente, começaram a ser também contagiadas por aquilo que a gente estava fazendo. E a gente recebeu no sábado pela manhã que o procedimento realmente seria cirúrgico na Sara. E a gente estava lá somente por uma avaliação e retornar para casa. Então a Sara iria passar por um momento cirúrgico. A gente precisou reajustar as armaduras. E na segunda-feira os médicos nos chamaram, nos orientaram. A Sara já estava no soro, já estava fazendo todo o pré-operatório. Pediram para a gente assinar um documento de ciência do que ela estava sendo submetida. O anestesista falou com a gente, disse que ela seria submetida a uma anestesia geral. Falou de tudo que poderia acontecer no pré, durante e pós-cirúrgico. E a gente assinou ali com fé, de mãos dadas, eu e a minha esposa, crendo que ali fazia mais uma página do processo, mais uma página da história sendo escrita. Em todo tempo a gente cria. Todo tempo a gente creu que o Senhor iria estar agindo nos médicos. Quando a médica foi entrar para a cirurgia, a Maiara falou para a médica: que o Senhor te abençoe e te use. E ela disse amém. E eu vi a partir dali que o milagre estava sendo gerado. Durante esses dias eu encontrava o pai do José no hospital, e eu já ia me esquecer. Milton, coloca para nós a primeira foto. Assim que der, tá meio distorcida. Aqui foi no pós-cirúrgico, nós recebemos o nosso milagre. A Sara tá ali, com a cabeça enfaixada, o rosto meio desconfigurado, meio inchado, mas a Sara estava ali. O nosso milagre tinha acontecido após 2 horas e 10 minutos, longas horas sentados na sala de espera. A doutora passou por nós e disse assim: a cirurgia foi um sucesso. Aleluia, glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas a Jesus. O nosso milagre tinha acontecido, mas eu não estava com o milagre completo, porque o Senhor disse que queria me usar para que aquele ambiente também fosse gerado milagres. Milton, coloca para mim a segunda foto. Aqui a gente está contemplando a cirurgia da Sara, para que vocês possam ver. Ela teve a retirada, o alinhamento ósseo, retirada do coágulo interno e a retirada do coágulo do hematoma externo. A terceira, Milton, por favor. Essa foto aqui eu recebi erro. Essa aqui é eu. Essa foto. Esse aqui é o Renan. Esse aqui é o José. O filho dele não chorava, não se alimentava e não se movimentava. E ele disse assim: será que eu vou lá registrar o José? E eu disse: vai, irmão, vai por fé, porque o José vai sair daí. Ele foi e registrou. Esse menino se chama José Emanuel, aquele que venceu
o vale da morte. Esse rapaz aqui, ele fala comigo todos os dias. Estamos em oração por ele, ele segue na UTI. Nós encontramos ele agora na quinta-feira. Eu trouxe essas imagens, não é para comover, não é para chocar, é para avivar a fé de vocês, meus irmãos. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é o milagre que você já passou. Eu convido o louvor a subir. Eu não sei o que você está esperando de Deus, o que você está precisando de Deus, mas esse meu testemunho é para avivar a fé da igreja. O milagre alcançou a minha casa, o milagre vai alcançar a casa de vocês. A fé de vocês está sendo avivada. Nós vamos viver um 2026 da bondade do Senhor. Isso já foi gerado. Eu declaro que o 2026 de vocês, assim como foi para mim em 2020 e 2017, vai ser o ano da restituição da felicidade. Aqueles que perderam irão ganhar, aqueles que sofreram irão se alegrar, mas aqueles que esqueceram do Senhor irão se lembrar de onde o Senhor os tirou.